Olá a todos, eu sou o Guilherme Pimenta e desta vez venho-vos dar a minha opinião do livro Lisboa Noir, do Luís Corte Real. Bem, antes de mais nada quero agradecer imenso ao Luís Corte Real e à Saída de Emergência por me terem convidado para ser beta reader deste livro. Foi uma surpresa enorme, foi uma experiência única e inesquecível, foi a minha primeira vez como beta reader e posso dizer que gostei bastante do processo. Acho que é muito giro ler algo que ainda quase ninguém leu. Portanto, era um grupo muito restrito de pessoas. Eu li, portanto, os beta readers, se eu não me engano, e eu espero não me esquecer de ninguém, era eu, a Isabel, da página Sensações no Papel, a Marisa, a Vida Diana, a Glam Book Graham, a Leitura Jó e a Lara da Zona Literária. Eu acho que não me estou a esquecer de ninguém, mas se estiver, peço imensa desculpa. E outros dois jornalistas, um do Diário de Notícias e o outro não me lembro de onde é que é, portanto, para não dizer nenhuma barbaridade, prefiro ficar por aqui. Sei que foram dois jornalistas. Então, como vocês sabem, eu já li O Deus das Moscas Tem Fome, do Luís Corte Real, é o primeiro livro do Luís, e este é então o terceiro, e é o primeiro que ele sai do Benjamin Tormenta, a personagem que até agora o acompanhava nos seus livros, e portanto sai daqui do Benjamin Tormenta pela primeira vez e escreve um livro passado em Lisboa, em 1928, e este livro é, portanto, um cenário alternativo, uma história alternativa, que basicamente nos conta o que é que aconteceria se Dom Miguel II tivesse ganho a guerra civil contra Dom Pedro, e, portanto, 100 anos após esse acontecimento, o que é que se daria. E é isto que este livro nos quer dizer. É isso que este livro nos quer mostrar, como é que seria Lisboa. Segundo Luís e palavras do próprio Luís, é como se Lisboa fosse a segunda maior cidade do mundo, depois de Nova Iorque, claro, em 1928. E, portanto, eu não vos quero contar muito da história e não posso, porque este livro, à semelhança dos dois primeiros do Luís, é uma coletânea de contos, e todos os contos são então neste cenário lisboeta, neste cenário de 1928, neste cenário de uma história alternativa que não aconteceu, mas se acontecesse, eu quero acreditar que era mais ou menos assim que se daria. O Luís aqui, lá está, como eu vos disse, conta-nos esta história por contos, contos que nos vão apresentando as personagens principais e secundárias, e terciárias também, pronto, que nos vai apresentando as personagens no geral e que vai pondo as nossas personagens em situações, em cenários que para ver como é que estas personagens agiriam dependendo de cada uma. Nós aqui temos personagens muito únicas e muito diferentes umas das outras. Posso-vos dizer algumas. Temos o Ulisses Garcia, que é um detetive privado e é anão. Portanto, é uma figura muito caricata e pessoalmente é a minha personagem favorita. Temos aqui uma espécie de Batman lisboeta, como eu gosto de pensar, que é o Sem Pavor. Temos aqui também uma jornalista, que é a Lana Bronze. Temos a filha de um comissário, que é muito misteriosa e que é alguém muito importante para a história. Temos a Petra Milhomens, que é uma mulher destemida e tem este nome, Petra Milhomens, e os mil homens refere-se aos 1000 homens que ela já derrotou, ou mais disso. E portanto são todas personagens muito diferentes, muito originais, que cada uma tem o seu lugar na história, cada uma se depara com situações que, portanto, algumas vezes que nunca tinham experienciado, mas, por exemplo, no caso do detetive Ulisses Garcia, há aqui uma situação em particular que acontece logo no primeiro capítulo, que é muito gira e que o vai acompanhar até ao último, mas, portanto, é o dia-a-dia destas personagens, é o ofício delas, principalmente do Ulisses Garcia, do Sem Pavor, como eu estava a dizer, e depois temos situações mais isoladas, como por exemplo os episódios da Lana Bronze e desta filha do comissário da Petra Milhomens. Existem mais personagens, claro. Eu é que também não vos quero estar a estragar a surpresa toda. E vocês vão ouvir falar delas, de todos os bookstagrammers que eu estive aqui a dizer. O único booktuber sou eu. Mas também vou pôr um pequeno vídeo no Instagram a falar de uma personagem particular. Portanto, vão aos Instagrams das pessoas que eu vos disse, que eu vou tentar deixar aqui em baixo, para verem de que personagem essas pessoas vão falar, para conhecerem minimamente cada personagem antes de entrarem para este livro. De história, lá está, não vos posso dizer muito porque são contos. Se eu vos fosse contar uma introdução de todos os contos
Primeiro, nunca mais saía daqui, porque são 7 contos, ou 8, se não me engano. Se calhar nem são 7 nem 8, são 9, mas eu vou confirmar. São 8 contos escritos por Luís, mais 2 contos escritos por 2 autores convidados. Mas lá está, portanto, eu aconselharia-vos mesmo a lerem um livro, porque lá está, se isto fosse uma história contínua e em certos pontos, em certas partes do conto é o seguimento do conto anterior ou de alguns contos atrás, mas eu não vos posso dizer isso, não é? Porque senão depois vou-vos estar a dar spoiler tanto da primeira parte como da segunda e não vale a pena. Mais vale mesmo lerem por vocês, mas basicamente a background story foi o que eu vos estive a dizer desta história alternativa. Temos aqui alguns leves de fantasia, temos aqui alguns leves de policial, e portanto foi algo que eu gostei bastante neste livro, porque sendo um livro de história alternativa, diria eu, e Luís, não sei se concorda comigo, diria eu um bocadinho distópico. Temos aqui contos carregados de ação, contos carregados de ironia, contos carregados de, entre aspas, storytelling, mesmo do background das personagens, da história das personagens antes de nós as conhecermos neste livro. E uma das coisas que eu mais gostei deste livro, eu disse ao Luís, foram mesmo as personagens. São muito diferentes umas das outras. É muito giro ver cada personagem em cada situação diferente e ao mesmo tempo eu consigo associar aquela situação àquela personagem para resolver. E o que é que isso significa? Que o Luís criou as personagens muito bem, que o Luís conseguiu pôr cada personagem com a sua própria essência, sem ir buscar nada às outras, e portanto há personagens que nós facilmente vamos identificando, nem que seja só de passagem, ou por exemplo num conto de uma personagem que faz referência à outra, não dizendo o nome, mas pela descrição nós percebemos quem é. Eu acho que isso é muito, muito giro, e isso só revela que o Luís teve aqui um trabalho incrível ao construir estas personagens e ao estruturar esta história. Como eu estava a dizer, é um livro que tem vários contos, lá está, mas todos os contos têm tudo o que eu vos disse. Tem um bocado de ação, tem um bocado de ironia, tem um bocado de sátira, tem um bocado de storytelling, lá está, tem um bocado de mistério, tem um bocado de fantasia, tem um bocado de tudo. E eu acho que é um livro que, mesmo sendo pequeno, consegue aqui reunir muitas coisas, muitos elementos narrativos, que todos funcionam na perfeição. E parece que foram colocados meticulosamente em cada conto, e eu acho que isso é incrível. Portanto, ainda antes de terminar, a escrita do Luís está melhor do que nunca. Eu tive a oportunidade de falar com o Luís na Feira do Livro de Lisboa, conheci o Luís pessoalmente, foi um gosto enorme, e realmente disse ao Luís isso, que eu estava a gostar muito deste livro. Lá está, na altura ainda só tinha lido os 3 primeiros contos como beta reader quando fui à feira, mas agora já o acabei, e o meu objetivo era acabar antes do livro ser lançado. Fui tarde, mas consegui, portanto, o meu objetivo foi cumprido. Eu acabei o livro e ele ainda não foi lançado. Vai sair dia 3 de agosto, não sei se quando vocês estão a ver este vídeo, se ele já saiu ou não, mas 3 de agosto é quando o livro sai para as livrarias. E era isso que eu estava a dizer ao Luís. Portanto, é um livro que é muito prazeroso de se ler. A escrita do Luís está melhor do que nunca, lá está. Com os lives de sarcasmo, com algumas partes, sim, pronto, de sarcasmo, de ironia, com algumas partes que realmente nos fazem rir, porque acaba por ser um livro muitas vezes engraçado, devido a estas personagens tão diferentes, tão caricatas, que nós não estamos habituados a ver em qualquer livro, e que era muito mais acessível que o Deus das Moscas Tem Fome, que foi o único livro que eu li do Luís. O Assim Falou a Serpente não posso dizer porque ainda não li, mas que é muito mais acessível, porque o próprio Deus das Moscas Tem Fome às vezes é muito dark, é muito sombrio. Este aqui também tem algumas partes mas aquele é muito mais dark, principalmente devido ao Benjamin Tormenta. Aliás, ao que acompanha o Benjamin Tormenta, mais assim dizendo. Se tiverem curiosidade, podem ver a minha review, que também já saiu, que fiz em março e li para o projeto do Março Fantástico. Portanto, eu adorei o Lisboa Noir. Eu vou-lhe dar 5 estrelas. Luís, muitos parabéns, como já tive a oportunidade de dizer, mas deixo aqui mais uma vez. Foi um livro que eu adorei. Para qualquer um de vocês que se queira iniciar na escrita do Luís, este é o livro que eu aconselho. Não aconselho o Deus das Moscas Tem Fome, porque pode não ser tão acessível. Este aqui é muito acessível, porque é engraçado, é de leitura compulsiva, é misterioso, e portanto vocês vão adorar, tenho a certeza absoluta, se gostarem deste tipo de histórias alternativas.
E pronto, aqui fica a minha opinião. Muito obrigado, Luís, mais uma vez, muito obrigado, Saída de Emergência, por me terem feito o convite para ser beta reader deste livro. E estou ansioso para agora ler o Assim Falou a Serpente e o próximo livro do Luís, que eu já sei que vai continuar o Benjamin Tormenta depois de Assim Falou a Serpente. E pronto, é isto. Muito obrigado a todos. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Já sabem que é muito importante. Não se esqueçam que tem um link de afiliados da UC. Caso queiram comprar alguma coisa através desse link, já sabem que eu estarei imensamente agradecido. Muito obrigado a todos. Fiquem bem e boas leituras.